pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana Pinheiro, eu faço parte do Olimpíada Todo Dia, eu sou jornalista. Eu sou Fernando Gavini, sou criador do Olimpíada Todo Dia. A gente veio aqui contar um pouco para vocês um pouco da nossa história, da nossa experiência, da forma como a qual, em apenas 5 anos, a gente está regenerando a forma das pessoas de enxergar o esporte olímpico e o esporte paralímpico no Brasil. A gente acabou de chegar de uma viagem de 2 meses, 64 dias para ser mais exatos. A gente ficou no Japão esse tempo todo. Foi realmente a nossa primeira Olimpíada, né, na nossa história, apoiados por 8 empresas, alcançamos 40 milhões de pessoas, e o mais legal dessa história toda é que nós fomos o único veículo de comunicação que olhou para a Olimpíada e a Paralimpíada da mesma forma. A gente fez exatamente a mesma cobertura, né? Foi bem a mesma cobertura mesmo. A gente tinha 5 jornalistas lá em Tóquio para a Olimpíada, mantivemos os 5 jornalistas em Tóquio para a Paralimpíada, coisa que nenhum outro veículo de comunicação fez. Fora que a gente tinha uma retaguarda aqui de 10 pessoas. E tudo isso aconteceu num processo de 5 anos, que a gente nasceu em 2016 e veio crescendo, mostrando que a Olimpíada não acontece de 4 em 4 anos. Né? O cara não aparece lá nos jogos, de repente, do nada, para conquistar um resultado, para brigar por uma medalha, não. Ele trabalha todos os dias, e foi isso que a gente começou a trabalhar, ganhando o respeito dos atletas, dos clubes, das confederações, e chegamos aqui onde a gente chegou. E não é que o que a gente faz de frente, a gente não é um veículo de comunicação. A gente é uma plataforma de conteúdo que ataca todas as áreas, abraça as empresas que patrocinam o esporte, a gente entrega muita coisa, e o resultado a gente está vendo agora. E eu acho que também o fato da gente virar referência no esporte olímpico e paralímpico veio muito também da proximidade que a gente tem com quem é a nossa matéria-prima, que a gente costuma falar, com os atletas, com as confederações. Então, desde o começo, essa sempre foi uma preocupação nossa, né? Cuidar deles ali no dia a dia. A gente fala que é quase como um casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na lesão também. Então, a gente está ali realmente no dia a dia, para o que deve, não é slogan todo dia, é realmente algo que acontece, e os atletas estão muito próximos da gente, os treinadores, as confederações e os comitês olímpicos e paralímpicos. E o respeito que a gente tem ganhado no mercado como um todo, porque tudo começou como um blog pessoal, né, que eu comecei a escrever ali, aí aos poucos foi aumentando, a Giovana entrou comigo, depois a gente ganhou outros sócios, um investidor, depois conseguiu um patrocinador, enfim, a coisa começou a crescer. Mas sempre foi com uma ideia de fazer a cobertura de forma horizontal, sem dar uma importância maior ou menor para um ou outro esporte, ou olímpico ou paralímpico, enfim, masculino ou feminino. Então, se o cara vai disputar um torneio grande de badminton, tem o mesmo valor do torneio grande de tênis para a gente. Então, isso foi fazendo com que a gente aumentasse a nossa relevância dentro desse nicho, dentro desse mercado, e conquistasse cada vez mais os corações, vamos dizer assim, de cada um dos entes que fazem parte desse mercado. E esse é um trabalho que a gente faz, a gente costuma falar que é um trabalho de formiguinha, porque é realmente todo dia ali olhando a tabela das competições, e isso é uma coisa que faz um diferencial, né? Uma agenda praticamente que a gente tem de todas as competições. Então, não importa se a pessoa foi a primeira colocada, a 47ª, a gente vai acompanhar esse resultado, se ela está competindo no Brasil ou fora do Brasil. Então, a gente cuida e faz esse mapeamento de todas as modalidades olímpicas e paralímpicas, traz, organiza, dispara uma agenda e trabalha o nosso editorial em cima disso. Óbvio que com materiais especiais também, com entrevistas e tudo mais, mas essa é a base do nosso conteúdo, e que a gente foi desenvolvendo ao longo desses 5 anos, né? Então, como o Gavini já citou, a pessoa está ali representando o atleta, independente de ganhar ou perder. E isso mostra também essa construção, e os próprios atletas falam sobre isso, né? E uma coisa legal, que eu estava até lembrando no caminho para cá, que os próprios atletas dão esse feedback para a gente, né? Poxa, eu tô tão focado na minha modalidade que às vezes eu não vejo o outro colega que está competindo, e através do Olimpíada Todo Dia eu consigo estar realmente acompanhando e sendo apresentados as novas modalidades. Interessante dizer, eu acho também, que quando começamos a trabalhar com isso, eu ouvi de muitos colegas que trabalhavam em outros locais, que eu conheço há muitos anos, né? Trabalho com esporte já há 24 anos. O que você vai fazer lá, Gavini? Larga disso, ninguém quer saber desse esporte olímpico, ele só quer saber na hora que tem a Olimpíada, no resto do tempo não quer saber. Então a gente acabou nadando de braçada num território que estava abandonado, né? E trabalhando bem, de uma forma profissional e abraçando todas as áreas, né, gente? A gente faz o site, as redes sociais,
Isso é uma coisa importante de dizer, que eu acho que a Gi é a melhor pessoa para isso, porque a gente entendeu, claro que no processo de acerto, erro, que a gente precisava estar em todos os lugares, porque não é que a rede social ia trazer para o site, a pessoa, onde quer que ela estivesse, ia ser impactada por nós. Né? Exatamente. E isso, a gente passou a criar uma comunidade muito engajada, independente do lugar que a gente estivesse, né? No começo, eu acho que o Olimpíada Todo Dia vem junto com a internet, né? Então, conforme a gente foi desbravando o universo digital, a gente começou como um blog, depois a gente tinha ali a nossa página no Facebook, investia muito nela, no Twitter, e aí a gente foi entendendo, realmente expandindo esse território de redes sociais, a importância de estar nessas redes, o quanto o Instagram é importante, o quanto o TikTok não é só dancinha, né? O quanto a gente pode trazer coisas relacionadas aos atletas, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente fala da mídia tradicional, que foi a mídia que a gente veio, né, que a gente foi criado e trabalhava, e até então, que era uma insatisfação nossa, poxa, se a gente contasse essa história, poxa, se a gente desse valor para isso aqui, será que não tem audiência mesmo? As pessoas não conhecem. E isso também permite com que a rede social conecte algumas outras pessoas. Eu gosto de trazer até o exemplo de um quadro que a gente tem chamado Cinco Fatos, que os 5 fatos é exatamente a cara da internet. Porque muitas vezes a gente fala do atleta, do alto rendimento, do ganhar, do perder, e a gente esquece do lado humano do atleta que ele tem coisas como nós, né? Que gosta de macarrão com feijão, que gosta de um tipo de música, e isso pode conectar as pessoas que não são do nosso nicho para a gente trazer. Uma coisa que a gente acredita muito também nesse pilar de educar a comunidade e trazer essa comunidade para cá. Então, a pessoa não conhecia o badminton, a pessoa não conhecia a natação paralímpica, ela pode começar a gostar disso a partir do momento que ela tem contato com esse conteúdo. E através das redes sociais é uma grande forma da gente chegar nessas pessoas que não necessariamente fazem parte da nossa bolha, né? A gente, claro, começa a construir a nossa bolha, a nossa comunidade, a gente tem a nossa comunidade, mas a gente quer alcançar quem está fora também, que pode se interessar, porque não crianças serem impactadas e começarem a praticar esporte, né? Sobre isso que a Giovana falou, a gente teve muitos atletas que brilharam agora nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos, que o grande público não conhecia. Os caras deram, inclusive, um salto nas redes sociais, passaram de 10 mil seguidores para 200 mil, para 1 milhão, para 5 milhões, enfim. E eles acabaram sendo reconhecidos pelo público. Só que nenhum atleta que virou estrela nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos, foi novidade para nós, porque a gente estava trabalhando no dia a dia. Então, a gente já conhecia o Alisson dos Santos, conhecia a Fadinha, conhecia... Maria Carolina Santiago. Maria Carolina Santiago, que foi a que brilhou na Paralimpíada. Enfim, todos os grandes atletas que foram os grandes nomes dos Jogos, a gente já conhecia. Rebeca Andrade. E o que a gente que fica para as pessoas é, se você torceu para a Rebeca Andrade na ginástica, para o Zaquias Queiroz na canoagem, para o Thiago Braz no salto com vara, na Olimpíada, por que você não pode continuar torcendo por ele até chegar em Paris? Não precisa esperar 3 anos. E é isso que a gente quer trazer, mostrar para as pessoas que eles podem continuar acompanhando. Isso está no cerne do nosso nascimento, da nossa criação, mas aí você fica pensando, pô, legal, uma ideia boa, está mostrando coisas que a imprensa tradicional não mostra, mas como é que faz isso dar certo? Como é que faz isso ser financiado? Como é que faz isso... por exemplo, como é que você, como mídia independente, conseguiram chegar nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 e depois nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021? Como é que foi isso? E foi um dos motivos também que a gente foi muito desacreditado no começo, né? Aí, quando a gente fala do jornalismo, a gente muitas vezes vê ele separado dessa forma do precisamos financiar, precisamos fazer com que ele seja pago, né? E como isso, né? E eu acho que é até interessante a gente trazer que a gente começou a descobrir isso fazendo também, né? Exato, porque a nossa experiência era de conteúdo, de jornalismo, né? A gente não sabia vender, a gente não sabia como é que eu vou chegar numa empresa e mostrar para ela. E aí a gente foi ganhando esse conhecimento, esse jogo de cintura. E no começo foram os próprios atletas que apresentaram a gente para a marca e falaram, olha, eles cuidam da gente, eles fazem esse conteúdo. E no começo, a gente apostou exatamente nisso. A gente fazia um conteúdo que ninguém fazia. E era esse o nosso diferencial, né? Porque a gente não tinha os números que a gente tem hoje. Os números que a gente alcançou na Olimpíada, que a gente comentou. Só nos Jogos Olímpicos, ali foram 29 milhões de pessoas impactadas. Somando a Paralimpíada, dá 40 milhões de pessoas, mais ou menos. Só que naquela época a gente não tinha os números, a gente tinha só o trabalho que a gente fazia, o conteúdo que a gente fazia e que ninguém fazia.
Aí teve a primeira empresa que acreditou, e a gente pode falar o nome da empresa, acho. Pode, né? Pode? Pode. Pode. Então pode. Que foi a Nissan, a primeira empresa que acreditou na gente, que era uma empresa que apoiava 12 atletas, 6 olímpicos, 6 paralímpicos, e a gente fez parceria de conteúdo, criando conteúdo em conjunto, usando muito as redes sociais, aquela cobertura 360, e foi o que começou a financiar a gente para fazer mais coisas. Exatamente. E antes de chegar em Tóquio, a gente teve praticamente um grande teste, digamos assim, que foi onde a gente começou a entender como tudo funcionava. Foi o nosso primeiro grande projeto, que foram os Jogos Pan-Americanos de Lima e Pan-Americanos de Lima 2019, que a gente foi para lá com 7 pessoas, no estilo mochilão, todo mundo ali num hostel, exatamente entendendo qual era a nossa missão. No mesmo quarto do hostel, é bom lembrar. Exatamente. E entendendo a nossa missão e entendendo que a gente chegou ali também de uma forma diferente, né? Todo mundo falava, nós éramos os primeiros a chegar, os últimos a sair, mas a gente estava muito feliz que a gente estava fazendo realmente uma coisa que a gente gostava muito e que era novo para a gente, né? Foi o nosso primeiro evento internacional, com uma empresa patrocinando, que era o caso da Nissan, que estava com a gente, e ali a gente começou também a sentir as facilidades e dificuldades que a gente teria e o que a gente precisaria lapidar, pensando num grande evento como a Olimpíada. E o case que a gente construiu lá nos Jogos Pan-Americanos, acho que antes até de falar do case, foi lá que a gente percebeu que a gente estava muito no caminho certo, né? Pelo retorno que a gente tinha dos atletas, como eles recebiam a gente, que foi a primeira vez que a gente fez uma cobertura grande assim com a nossa equipe, porque a princípio a gente fazia a cobertura do Brasil, cobrindo os caras lá, falavam com eles por rede social, por WhatsApp e tal, mas não tinha aquele contato próximo, foi a primeira vez. Isso foi muito legal para a gente, né? Para mostrar o quanto a gente estava perto deles, o quanto eles gostavam do nosso trabalho. E muitos dos atletas que a gente não conhecia ainda pessoalmente também, sim, né? Sim, acho que especialmente isso. A gente só sabia do atleta porque a gente escrevia sobre ele, porque viu uma foto, não sei o quê, mas... Estavam no exterior, longe. E aí encontramos pessoalmente e vimos o quanto que eles gostavam do nosso trabalho e acreditavam na gente. E a partir desse case nosso inicial, com a Nissan e tal, que a gente desenvolveu, a primeira grande cobertura, a gente conseguiu trazer outras empresas da mesma forma. Parceria de conteúdo, marketing digital na veia, marketing de conteúdo na veia, ajudando as empresas a ativar os patrocinadores. Dessa maneira, a gente acabou chegando em Tóquio com 8 empresas junto com a gente. Uma patrocinadora principal, continua sendo a Nissan, aí entrou a Ginomoto, fazendo mais próximo dos atletas que ela patrocina, entrou o Banco BV com skate e entrou a Dux, que é a empresa de suplemento alimentar, também com os atletas patrocinados por elas, para a gente ajudar o desenvolvimento do patrocínio deles mesmo, né? Acho que foi um ciclo também muito diferente, né? A gente não... Eu falei só 4. Termina, pode terminar, então. Aí teve mais dois apoiadores, que foram a Adidas, que cedeu os uniformes todos para nós, e também a Prevent Senior, que cedeu todos os exames para a gente poder viajar, que foi uma Olimpíada diferente, né, por causa da pandemia. E ainda teve 2 parceiras de conteúdo que a gente teve também, a CNN e a Infomoney, que a gente produziu conteúdo para eles lá dos Jogos. O que eu ia falar, que foi um ciclo diferente, e antes da gente chegar em Tóquio, a gente não pode deixar de falar da pandemia, que foi um momento que o mundo parou, o esporte também parou, e nós, como um veículo especializado, a gente teve que se reinventar também nessa caminhada, e foi, querendo ou não, um momento crucial no nosso editorial, né? Porque, óbvio, na grande mídia, todos os programas esportivos deram lugar ao noticiário, que era muito natural que isso acontecesse. Mas no nosso caso, a gente fala de esporte, então a gente continuou trazendo esporte de uma forma diferente. Como os atletas estavam em casa, como a família dos atletas estavam, os cachorros dos atletas treinando, os filhos dos atletas, e a gente se aproximou deles ainda mais através de lives. A história do Darlan Romani, que todo mundo só falou agora, a gente já tinha falado faz tempo. Exatamente. Faz tempo. E através desses conteúdos de forma diferente também, que a gente também acabou potencializando durante a pandemia, que foi o que permitiu que a gente chegasse a todas essas empresas e continuasse o nosso trabalho quando o esporte estava ali voltando. Acho que a gente passou também pelo que os atletas passaram, né? Aquele momento de tensão. E agora, o que a gente faz? Uma Olimpíada, historicamente, nunca tinha acontecido isso, né?
A gente realmente viveu uma Olimpíada muito diferente do que seria uma Olimpíada normal. Foi uma experiência incrível mesmo, esses 2 meses no Japão. E a gente conseguiu fazer, eu acho que a cobertura que a gente acabou fazendo lá, juntando todas as redes, juntando essas empresas patrocinadoras, foi uma cobertura inovadora e que muda a forma como as pessoas vão fazer as próximas coberturas dos Jogos Olímpicos. Não tenho dúvida nenhuma que a nossa velocidade das redes sociais, a gente deu um show ali de redes sociais, e eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa que vai ficar. Vai servir de exemplo para outras coberturas e para outras empresas e para quem quiser criar coisas como a gente. Eu acho que a gente serve como um conceito, que muita gente faz conteúdo de qualidade, em várias áreas, não só no esporte. Mas a forma como a gente conseguiu monetizar, como a gente conseguiu transformar uma coisa que pouca gente acreditava, né, que é trabalhar com esporte olímpico e paralímpico todo dia, numa forma de ganhar dinheiro, numa forma de conseguir dinheiro, serve para todas as áreas de comunicação. Se o cara tem um site de culinária, um blog de culinária, se pegar o nosso exemplo, pode desenvolver de forma parecida. E eu acho importante a gente falar também que, quando a gente fala de pandemia, de tudo isso que aconteceu no mundo, a gente viveu uma Olimpíada sem público, que foi muito diferente do que era acostumado, né? E os atletas sentiram isso, e eu acho que os torcedores também. Então, a gente passou a ser um canal de conexão com quem estava em casa, e a gente recebeu exatamente esse feedback. Poxa, eu me senti lá, eu me senti parte da Olimpíada, eu me senti vivendo isso com vocês nos bastidores, né? Porque a gente também descentraliza essa questão do jornalismo e passa a estar mais perto ali das pessoas. Então, isso também foi muito importante, pensando em tudo que o mundo está passando, em como se aproximar, em como regenerar esse olhar, pensando no esporte, pensando na forma de olhar o esporte, né? De enxergar o alto rendimento de uma forma diferente. E quando a gente fala nesse sentido dessa Olimpíada, teve muito esse olhar, né? A gente não pode esquecer de falar, a gente passou 2 meses no Japão com todos os protocolos de segurança, com todos os cuidados que foram necessários para conseguir realizar uma Olimpíada, um evento desse tamanho, que foi o primeiro evento que uniu o mundo inteiro de novo, da forma que foi, seguro, do jeito que foi, né? Fazendo testes a cada 4 dias, todos os protocolos para viajar, todos os cuidados, dormimos de máscara. O começo da viagem foi uma tortura. A gente ficava... os primeiros 14 dias a gente era obrigado a ficar num hotel. Os outros dias a gente alugou uma casa e ficou numa casa só nossa. Mas nos primeiros dias era o hotel da organização, 14 dias lá, que a gente só podia ir para os locais que a gente tinha feito um programa aprovado pelo governo japonês. Uma coisa até interessante desses 14 dias do programa é que a gente tinha 15 minutos para comprar comida, então era mega rápido. E nos 3 primeiros dias, a gente só podia sair nesses 15 minutos. Os 3 primeiros dias era você só sai, vai até uma loja de conveniência e volta para você comprar o teu alimento. E para comprar as coisas, com as letrinhas todas japonesas ali. Não foi fácil. Compramos coisas erradas várias vezes. Várias vezes, coisa muito apimentada, aí já tinha gastado tempo de comer, como é que eu faço? Você já foi, Giovana? Traz um negócio para mim, deixa na porta do meu quarto. Então foi uma experiência bem legal, e tudo isso mostrado nos bastidores das redes sociais. Exatamente. E aproximando o público que não podia estar lá, né? Que estava de uma forma diferente. A gente fala até isso, né? Muitos dos nossos colegas falaram, se vocês conseguiram organizar essa Olimpíada e essa Paralimpíada do jeito que vocês organizaram, as próximas vão ser mais fáceis, que vão ser com menos protocolos. E aí, chegando também, acho que é importante a gente falar do esporte paralímpico como um todo, a gente manteve a nossa estrutura e a nossa proximidade também. A imprensa fala muito do esporte paralímpico como superação, e a gente desconstrói essa visão, né? Que até os próprios atletas, se você conversa com eles, eles não aguentam mais ouvir essa história. Que toda vez vai contar a mesma história de superação da vida dele e tal. É uma história interessante, todos eles têm, mas todos os atletas têm uma história de inspiração, mesmo aqueles que não são paralímpicos, olímpicos também. Mas essa diferença de olhar que a gente trabalha para regenerar exatamente a visão sobre os atletas paralímpicos. Não é porque ele tem uma deficiência que ele é diferente, absolutamente não. Ele é atleta de alto rendimento do mesmo jeito, igualzinho o atleta olímpico. E eles gostam e querem ser cobrados da mesma forma, né? Não ganhou, não perdeu, não tá bem, tá lesionado.
na forma realmente de comunicar isso, que é uma coisa que a gente vem trabalhando muito, né? De construir a história do esporte paralímpico, que a gente vem fazendo nas nossas matérias e na nossa forma também de fazer entrevista e conversar com eles, da mesma forma que a gente faz o Olímpico, né? Eu acho que é interessante a gente contar também que a gente não começou fazendo Paralimpíada todo dia, né? Era Olimpíada todo dia, só que foi passando o tempo, chegou 2018 e a gente acabou entrando de cabeça no mundo do esporte paralímpico, e a gente já era Paralimpíada todo dia já há algum tempo, né? E agora, recentemente, a gente oficialmente virou Paralimpíada todo dia. Então, se você digitar olimpiadatododia.com.br, você cai no nosso site. Se você digitar paralimpíadatododia.com.br, você cai na página especial sobre os esportes paralímpicos lá na nossa página. E isso também muito conversado com os atletas, né? E a gente viu exemplos como Maria Carolina, a gente viveu a despedida do Daniel Dias, né? Que celebrou muito também esse lançamento que a gente fez. Então, esse crescimento do esporte e o esporte paralímpico, que é uma potência no Brasil, né? Acho que isso deve ser falado. Poxa, ficou em 8º lugar nos Jogos, né? A melhor classificação da história e até com menos recursos, né? Porque os atletas não têm os mesmos patrocinadores dos atletas olímpicos, né? Isso é uma coisa que também faz parte do nosso pensamento, ajudar a mudar, ajudar a modificar, para que eles sejam enxergados pela publicidade, pelas empresas, por todos da mesma forma. O que eles têm igual é o bolsa que vem do governo. Agora, o que tem de patrocínio por trás, os atletas paralímpicos recebem menos do que os olímpicos, mas é uma coisa que a gente está no nosso foco, porque, como eu disse no começo, a gente não é um veículo de comunicação, a gente é uma plataforma de conteúdo e a gente quer fazer conteúdos cada vez mais direcionados para o desenvolvimento do esporte, inclusive ensinar os atletas, né? Exatamente, a gente tem um lado chamado OTD Digital, que a gente está com os atletas e a gente entende também que não são todos os atletas que conseguem, por exemplo, ter uma equipe de comunicação que cuide das redes sociais, que esteja ali, e que muitas vezes as pessoas estão seguindo os atletas porque querem realmente estar em contato com eles. Então, é um braço de educação que a gente tem investido e que quer ampliar cada vez mais, que pensa em mentorias e tudo que a gente sabe sobre comunicação, tudo que a gente criou no Olimpíada Todo Dia, passar realmente para eles e para que eles se tornem os criadores de conteúdo deles mesmos, né? Que eles usem isso, porque a gente fala, quando a gente fala hoje em marketing de influência, em mercado de influência, que vem sendo tão falado na mídia, agora com o poder da internet, os atletas são esses influenciadores, né? Os atletas têm esse potencial de influenciadores. Eu acho que nesse ano, inclusive, de 2021, eles são os principais nomes, né? Então, a gente vê a própria Fadinha do skate, com 13 anos, alcançando 6 milhões de pessoas, enfim. E números dos atletas que alcançam grandes pessoas, tem, enfim, um mundo ali junto com eles, e por que não potencializar isso para que eles possam monetizar, para que eles possam trabalhar e para que isso faça parte também do dia a dia deles como atletas. É uma preocupação, por exemplo, alguns atletas tinham pouquíssimos seguidores antes dos Jogos, 5, 10 mil seguidores ali, agora estão com 200, 300 e tal. O que é que faz com isso? Como que eu trabalho isso? Como que eu posso trazer isso como benefício para ele, né, para a carreira dele, enfim. A gente enxerga e quer passar essa visão para os atletas, que eles precisam trabalhar eles mesmos como se cada um deles fosse uma empresa. Exatamente. Porque nem todos os atletas têm à disposição deles um clube que dá preparação física, nutrição, medicina, enfim, tudo aquilo que precisa de uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes o próprio atleta é que tem que contratar. Então ele precisa saber que ele é uma empresa. E sendo uma empresa, ele tem que trabalhar a imagem dele, ele precisa conseguir mais recursos possíveis. E se é possível trazer recursos via redes sociais, a nossa ideia é ajudar eles a conseguir fazer isso. E uma coisa importante que a gente fala desde o surgimento do Olimpíada Todo Dia é o quanto a gente acredita na mudança, né, da mentalidade esportiva do brasileiro, em trabalhar isso, né? Porque a cultura esportiva do Brasil. A cultura esportiva, porque a gente escuta muito, o brasileiro gosta só de ganhar, gosta só da medalha e tudo mais. Mas e se a gente trabalhar isso com carinho no dia a dia, como a gente tem feito, que é o que a gente acredita, né?
Não vai ser de uma hora para outra que a gente vai regenerar esse olhar, que a gente vai alcançar de uma hora todo para outra mundo. vai assistir 45 modalidades uma vez, não vai, né? Mas ele pode se interessar, ele pode gostar de uma pessoa e se conectar a ela. E continuar seguindo. E mais do que isso, eu acho que é um exemplo que a gente sempre fala, né? Eu poderia ser uma atleta de esgrima ou de tiro com arco, enfim, qualquer modalidade, se eu tivesse experimentado. Tido a oportunidade de experimentar e ter reconhecido em você a aptidão para aquilo. Mesma coisa que um projeto social que ensina música clássica para criança. Como é que a criança ia saber que ela tem aptidão para tocar um violino se ninguém apresentar o violino para ela? É a mesma coisa que acontece com os esportes. Acho que esporte e arte estão muito ligados. Senão ele só vai chutar a bola, porque é o que chega. Então tem muito de educação, muito de cultura, e é um pouco do que a gente quer ajudar a modificar no Brasil, que já conseguimos fazer bastante coisa em 5 anos. Eu acho que esse dia a dia, ele vem sendo construído nesse sentido, e a gente vê muitos projetos, como, por exemplo, o Instituto Touché, que está trabalhando a mentalidade da galera para potencializar a esgrima no Brasil, para tornar a esgrima do mesmo tamanho que o judô, por exemplo, no Brasil. A gente vê muita gente trabalhando nesse sentido também. E eu acho que mais do que isso, quando a gente traz para o esporte paralímpico, a potência que é o esporte na vida da pessoa com deficiência, né? Quantas vidas a gente viu que foram transformadas e o quanto os exemplos, muitas vezes, são pontuais e que poderiam ser muito maiores, né? Eu gosto sempre de trazer, por exemplo, o Petrúcio, que é o paralímpico mais rápido do mundo, que nasceu em São José do Brejo do Cruz, no interior da Paraíba. Petrúcio Ferreira. Petrúcio Ferreira, do atletismo paralímpico, e ele mudou a vida da família dele. Lá em Tóquio ganhou uma medalha de ouro nos 100 metros rasos, e uma medalha de bronze nos 400, e no Rio de Janeiro já tinha ganho ouro nos 100 e prata nos 400. E é importante falar que muitas vezes a gente vê exemplos pontuais, né? O Petrúcio foi descoberto jogando bola com os amigos. Ele queria ser jogador de futebol, né? Na cabeça dele era mais um que queria ser jogador de futebol. Ele tem uma deficiência no braço. E as pessoas trouxeram ele para a capital, apresentaram atletismo para ele, e foi preciso até convencer a família dele que aquilo era uma possibilidade, porque a família dele não conhecia o atletismo. Então, você vê a potência que se tornou o Petrúcio Ferreira no atletismo, sendo o paralímpico mais rápido do mundo, uma história que estava ali escondida, que foi preciso lapidar, que estava longe, que pode ser realidade, que pode ser, enfim, encontrada ali diariamente. Acho que a gente pode trazer também esse exemplo do esporte paralímpico, que a gente tem aqui em São Paulo um grande centro de referência, que a base tem sido trabalhada muito no esporte paralímpico, né? A gente fala melhor até do que no Olímpico. A gente fala do Centro Paralímpico que fica aqui na Imigrantes, que fica a convocação para, assim que as coisas começarem, que todo mundo passe por lá, conheça. Tem muitas boas histórias e muita boa estrutura para que você conheça o esporte, para que você veja competições. Tem muita competição acontecendo por lá, né? O grande lance que o brasileiro cobra, que o país seja um ganhador de medalhas, né? Porque chega na Olimpíada, o cara que não está acostumado a viver o dia a dia da Olimpíada quer que seja igual ao futebol, e cobra igual ao futebol, e quer que ganhe igual ao futebol. Só que para você se tornar uma potência olímpica ou paralímpica, você precisa ter uma quantidade muito grande de atletas, uma quantidade muito grande de medalhas. Por exemplo, o Brasil ganhou nos Jogos Olímpicos 21 medalhas, mas tinha 40 e poucas chances de medalha. Como é que você faz aumentar esse número de medalhas? Você chegar nos Jogos com 60, 70 chances de medalha, que aí você vai aumentando. Você precisa aumentar a base. E aumentar a base, você precisa dar oportunidade para os jovens, né? Mostrar para os jovens e apresentando os esportes, enfim, para que isso possa acontecer. Então, também uma forma que a gente tem no nosso pensamento de fazer é mostrar para as pessoas onde é que elas podem começar cada uma das modalidades. Porque tenho certeza absoluta, inclusive agora que voltei do Japão, encontrando os amigos aos poucos e tal, o que tem de filho de amigo meu que comprou skate, tudo por causa da Olimpíada. Então tem que aproveitar essas ondas para trazer a molecada para o esporte. E a gente vê, e a gente viveu como Olimpíada todo dia, o melhor PAN, o melhor Parapan, a melhor Olimpíada, a melhor Paralimpíada da história. Quente a gente é. Mas que isso não foi construído agora, né? Isso vem sendo construído através de investimento e tudo mais. E a gente até começa a pensar também, projetar, por exemplo, Paris. Exatamente. Agora, eu acho que a gente pode até se comparar um pouco ao atleta, né? O atleta chega lá nos Jogos, é o momento mais importante da carreira, ganhou, não ganhou medalha, terminou, o que faz? Já começa a pensar no próximo.
e a gente tem vários planos muito legais pensando nesse ciclo, e não é só a Olimpíada. A gente quer fazer muita coisa até chegar lá. Antes de você falar, até lembro do Wendel Bellarmino, da natação paralímpica, ele falando exatamente disso depois de uma medalha de prata do revezamento. Poxa, a medalha de prata, aí você já quer o ouro. Se você quer o ouro, aí você quer o recorde. Se não der o recorde paralímpico, você quer o recorde mundial. Nunca tá bom. O atleta sempre quer mais um pouquinho. A gente tá do mesmo jeito que eles. E com muita vontade, muitas ideias de fazer coisas ainda mais diferentes para ajudar essa regeneração toda. Exatamente. Todas essas frentes do Olimpíada Todo Dia serem ainda mais trabalhadas e para que a gente possa estar ainda mais próximo dos atletas, né? Então, são N possibilidades de conteúdo e de formatos que a gente quer estar próximo, mas também através das próprias competições, através do dia a dia, de estar mais presente em competições internacionais, por exemplo. E tudo isso a gente precisa aumentar nossas formas de monetização. Então, a gente vai buscar parcerias, e a gente já tem conversas em andamento muito legais para que isso seja possível, para a gente fazer mais ações em redes sociais, para conseguir ter esse êxito, a ideia de montar cursos e mentorias para a gente poder alcançar os atletas, ajudar os atletas, e não só os atletas, talvez também veículos de comunicação, pessoas interessadas em querer saber como é que eles podem melhorar o que eles já fazem. Inclusive, a gente já tem alguns exemplos de parceiros que a gente ajudou a desenvolver os sites, as plataformas deles de conteúdo. E uma coisa que é legal são as consultorias que a gente pode fazer também, né, Gi? Para as empresas que querem entrar no esporte. Porque a gente acabou de viver um momento que trouxe à tona muitos nomes dos atletas, como a gente até estava falando, né, de influenciadores, e por que não aproveitar tudo isso que aconteceu, toda essa nova forma de comunicação, para também estar dentro do esporte, né? Enxergar o esporte de uma outra forma. Quando a gente pensa em esporte no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça é sempre o futebol, que é o que tem mais investimento. Por que não olhar o skate? Por que não olhar o wrestling? Por que não olhar o esporte paralímpico, né? Então, a gente passa também a entender a importância do investimento, a importância da visibilidade, que é o que a gente quer fazer sempre. A gente fala que é como se fossem pilares, né? O atleta está ali, mas ele precisa da visibilidade, ele precisa do investimento. E isso, nenhum pilar sem o outro funciona. A gente, como Olimpíada Todo Dia, passou a ser também referência para a própria imprensa. Então, quando a gente fala, muitas vezes o conteúdo reverbera, né? Ele chega de uma outra forma. A gente passa também a pautar outros veículos e apresentar a história, que eu acho que é o nosso grande objetivo, né? Nosso objetivo não é centralizar, é que todo mundo esteja cada vez mais falando. Quando outros veículos falam de esporte olímpico e paralímpico, para a gente é bom, porque também potencializa essas coisas. Então, a partir dessa mentalidade de fortalecer o esporte, que as empresas também enxerguem dessa forma, né? E que cheguem também através do Olimpíada Todo Dia ou dos próprios atletas. E quando uma empresa quiser entrar no esporte, por exemplo, e tiver a gente como parceiro, quer chegar para ela e vai falar: que tipo de atleta que você quer apoiar? Você quer um atleta jovem com potencial? Você quer um atleta que ainda não ganhou medalha, mas que tem chance em Paris? Você quer um atleta que já ganhou medalha e que vai continuar bem? A gente vai saber dizer quem é quem para o modelo de atleta que a empresa quiser abraçar. A gente vai saber indicar quais são os atletas melhores para aquilo que ela quer desenvolver. E eu acho que fica a provocação, né, de tudo isso que a gente falou, de que é possível olhar de uma forma diferente, é possível falar de esporte olímpico e de esporte paralímpico da mesma forma, é possível dar valor para o esporte feminino e masculino da mesma forma, né? É possível criar realmente um novo olhar, uma nova perspectiva para uma coisa que até então não estava sendo trabalhada. E com tudo isso que a gente fez até agora, a gente conseguiu estar nos Jogos Pan-Americanos e na Olimpíada ali, em loco e tal. Nosso objetivo com tudo isso que a gente está fazendo, com todas essas outras estratégias, com todas essas outras formas, a gente conseguir estar não só na próxima Olimpíada, não só nos próximos Jogos Pan-Americanos, mas no Mundial de Vôlei, no Mundial de Judô, no Mundial de Ginástica, quer dizer, em tudo que a nossa matéria-prima tiver trabalhando, desenvolvendo, a gente quer estar perto. E aí fica o questionamento, né? O nosso site, antes da Olimpíada... Nossa plataforma de conteúdo. Não, mas o nosso site e plataforma de conteúdo, antes da
da Olimpíada dava 1 milhão de cliques. Agora a nossa média vai aumentar, né? Só na Olimpíada foram 10 milhões de cliques. A gente tem um Instagram com mais de 50 mil seguidores. Mais de 300 mil ao todo. O TikTok com mais de 100 mil seguidores também. Presente em todas as plataformas de conteúdo. Será que não existia mesmo interesse ou só não era trabalhado? Fica a dica.